Você já sentiu como se a sua vida fosse um trem acelerado e você nem sabe para onde esse trem está indo, mas você segue lá porque te disseram que esse é o melhor caminho? Como se você estivesse fazendo, meio que no automático e você nem sabe bem o porquê você está fazendo o que você faz. Talvez a sua vida até pode ser ótima na visão de muita gente, mas você sente que você não se reconhece nela, como se até agora você tivesse apenas seguido um script, um roteiro do que você deveria fazer. Bom, eu já me senti assim e eu carreguei esse incômodo comigo durante alguns anos da minha vida, até que eu comecei a fazer vários questionamentos e comecei a criar coragem para fazer um movimento em direção ao desconhecido, um movimento para me afastar de quem eu pensava que eu era, para de fato começar a entender quem eu era. Isso mudou minha vida e é por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo para espalhar o que eu aprendi. E quando eu entendi tudo isso, eu me senti meio que enganada pela vida, pela sociedade ou por mim mesma. Se você se reconheceu aí nesse relato e quer bater esse papo comigo, continua aqui nesse vídeo, já deixa o seu like para que esse vídeo chegue em mais pessoas. Para falar sobre isso, eu vou começar contando um pouquinho da minha história. Eu comecei a sentir esse incômodo quando eu tinha cerca de 20 anos, mas foi só aos meus 24, em 2015, que eu de fato atendi a esse incômodo, a esse chamado aí para mudança. Eu me vi numa vida meio no modo automático, mas que parecia perfeita na visão de muitos. Então eu estava recém-formada da faculdade de comunicação, estava crescendo profissionalmente já e estava num relacionamento longo que eu tinha começado super novinha, aos 16 anos. E quem via minha vida de fora até pensava, ela tá trabalhando, crescendo profissionalmente, logo logo vai se casar e vai ser feliz para sempre. Mas a verdade é que eu não me reconhecia na vida que eu estava construindo. Era como se até ali eu tivesse apenas seguido esse script, como se aquelas escolhas não fossem escolhas genuinamente minhas. Era como se eu não tivesse sendo a protagonista da minha própria história. E eu me perguntava assim às vezes, então é isso? Então é isso. Quando eu era menor, quando eu era criança, eu achava que a vida ia ter mais sentido, mais preenchimento. Até que eu finalmente atendi a esse chamado para mudança, para o desconhecido, segui a minha intuição e fiz o que eu senti que eu tinha que fazer. Eu deixei esse roteiro para trás e fui buscar quem eu era. Então eu terminei esse relacionamento que já não fazia sentido para as duas partes. Desisti de abrir a minha agência de comunicação num momento muito favorável para mim, onde eu tinha vários clientes ali. Peguei as economias que eu tinha feito e fui fazer um intercâmbio na Irlanda. E por quê? Por que a Irlanda? Bom, não sei, eu apenas segui meu entusiasmo. Naquela época eu nem sabia o que eu buscava, mas a minha alma já sabia. E ela tinha sede de mim, sede de me conhecer, de me expandir, de furar a bolha e ir além do que tinha me sido apresentado naquela vida que eu levava em Belo Horizonte, indo aos mesmos lugares, vendo as mesmas pessoas. Então, na Irlanda, longe das expectativas dos outros, longe do que eu pensava que eu era ou do que eu deveria ser, eu me dei a chance de simplesmente me conhecer. Então, lá eu trabalhei como babá de 4 crianças irlandesas. Eu fui também garçonete em um pub no centro da capital, Dublin. Me conectei com várias pessoas diferentes, de vários cantos do mundo. Conheci vários países. Eu sempre falo que lá eu descobri que eu sou uma amante da vida e das possibilidades que ela oferece. E pela primeira vez ali eu me senti eu mesma, eu me senti dona de mim, das minhas escolhas. Então essa experiência foi divisor de águas na minha vida, mudou a minha forma de ver a vida e fez eu acessar essa minha essência mais livre que eu nem sabia que existia. E por que eu falo que eu me senti enganada? Porque a gente já nasce aqui e tem esse script pronto para a gente cumprir. Então inclui crescer, estudar, conseguir um trabalho, casar, ter filhos, aposentar, curtir um pouco a vida e morrer. E com tanta coisa para a gente cumprir, não existe tempo e muito menos incentivo para a gente se conhecer. E sem a gente se conhecer, sem a gente entender o que nos move, a gente vai simplesmente se sentir andando em círculos. Nos ensinaram que essa vida aqui é sobre fazer, então faça isso, faça aquilo, siga por esse caminho que é mais seguro, menos arriscado, ou sobre ter, então tenha isso, você precisa conquistar isso, ter estas coisas, mas não, o caminho começa com o ser, porque se você não souber quem você é, tudo vai parecer sem propósito e sem sentido. Então ali, naquele movimento que eu fiz, dando chance para minha essência se manifestar,
eu pude me questionar do que eu realmente gosto, o que eu realmente quero, o que me instiga, o que me coloca em movimento de vida. Então eu descobri que existem várias formas de vida. Nem todos têm que seguir esse roteiro tão definido e fechado. Não tem ordem certa ou tempo certo. Então, se você não conquistar tal coisa aos 30 anos, você não está atrasada. Se você não quiser se casar ou se você não tiver filhos, não tem certo e errado. O que tem é o que você quer, é o que faz sentido para você. E foi dessa forma que eu entendi o conceito daquela frase do Saramago que diz: sair da ilha para ver a ilha. Então, sair de si é a melhor forma de enxergar a si, porque você se afasta de todo um sistema de crenças onde você está inserido, um círculo de pessoas ali que já tem uma visão fechada sobre você. E aí, nesse lugar onde ninguém espera nada de você, você pode simplesmente ser. Então, ali na Irlanda, eu saí da minha bolha, eu abri a minha mente e eu comecei a ver que muitas barreiras só existiam na minha cabeça. Então, ali começou a minha sede de voar e de ter uma vida onde eu me sentisse mais livre. Mas apesar de tudo isso, quando eu retornei ao Brasil, após 2 anos e meio fora, eu caí novamente no script, no roteiro. Sim, eu me prendi novamente àquela vida que eu achava que eu deveria ter, e aí eu enxergava aquela experiência na Irlanda como apenas uma fase que tinha passado, mas que agora eu tinha que me adaptar à realidade, seguir o fluxo natural das coisas da vida adulta. Por quê? Porque eu tinha crenças e medos inconscientes que eram mais fortes e que me impediam de sequer imaginar e de criar uma vida diferente, uma vida onde eu me sentisse mais eu. E aí eu me vi novamente em uma vida automática que não fazia sentido para mim. Somente alguns anos depois, após muitas crises de ansiedade, de pânico e de um processo mais profundo de autoconhecimento, onde eu encarei crenças, máscaras, medos e questões internas, e eu fui aos poucos criando coragem para me movimentar e criar uma vida mais alinhada a quem eu sou. E é por isso que hoje eu vivo uma vida em movimento, trabalhando e viajando sem ter uma casa fixa, explorando os lugares no meu ritmo, aprendendo e crescendo com eles. Atualmente eu estou aqui na Tailândia, viajando com meu companheiro, e assim vamos seguindo enquanto isso fizer sentido pra gente. Porque sim, o autoconhecimento é eterno, não é uma linha de chegada. A gente tem que estar sempre questionando se aquilo ainda faz sentido pra gente, se aquilo ressoa com a gente. Porque nós estamos sempre em transformação, a gente não é imutável. E isso inclui também as relações. Se a gente não busca se conhecer, sem entender quem a gente deixa que o outro nos defina. E daí a opinião do outro vai me afetar muito, vai ter um peso muito grande, porque eu não estou firmada em quem eu sou. Ou se eu tenho uma crença de que eu tenho que ser boazinha para ser aceita, eu vou colocar essa máscara de boazinha e fazer o que esperam que eu faça, anulando quem eu realmente sou, anulando a minha autenticidade. Então, olhar para essa bagunça interna, olhar para os sentimentos e questões que a gente foi colocando embaixo do tapete, tudo isso faz parte do autoconhecimento. Então eu te pergunto aqui, quais são as crenças que você tem carregado aí? Quais são as máscaras que você tem usado para não desagradar? Não é fácil fazer esse processo, não é gostoso, não é confortável, mas é só tirando essas camadas que a gente pode pouco a pouco ir entendendo e acessando quem a gente realmente é. Daí você pode estar se perguntando então, como que eu faço esse caminho para dentro? Como que eu posso começar a me conectar mais com a minha essência? A resposta está na sua história, nas experiências que te marcaram, naquilo que fazia o olho da sua criança brilhar, naquilo que te dá entusiasmo hoje, aquilo que te instiga a se movimentar na vida, aquilo que te inspira, aquilo que te toca. E sem se conectar com isso, sem inserir mais essência e mais alma, todo o percurso vai ser como andar em círculos. Então, voltando para aquela metáfora do trem acelerado, que a gente mal sabe para onde está indo, o autoconhecimento é como você comprar o seu próprio bilhete, você sentar na janela e apreciar as paisagens do percurso. O autoconhecimento te coloca na rota, uma rota que faz sentido para você. Não quer dizer que vai ser 1000 maravilhas, não mesmo, porque a vida vai continuar acontecendo com seus imprevistos, com as suas dificuldades. Mas agora é uma rota que faz sentido, você sabe para onde você está indo, você se reconhece naquele percurso. Até mesmo os desafios que você está enfrentando
fazem sentido, porque eles estão te levando em direção a quem você é. Eles estão te levando para mais perto de você. Então esse trem está caminhando para algum lugar que se parece como casa. E mesmo que você se perca de novo em algum nível, porque as influências externas estão aí o tempo todo e ninguém está imune, mesmo que isso aconteça, agora você sabe o fio que te conduz pela vida. Então os sonhos podem mudar, os rumos da vida, a sua personalidade também pode mudar, mas a essência não. E a essência é a bússola que você vai usar para ajustar a rota de novo se for preciso. Então, se você sente que precisa se conectar mais com a sua essência para encontrar mais sentido nas coisas que você faz, eu sugiro muito que você comece pelo movimento. Não precisa ser uma viagem, como foi o meu caso, mas qualquer movimento em direção ao que te toca. O que te toca nunca é em vão. Então, qual que é o desconhecido que está te chamando agora? Qual experiência nova te atrai de alguma forma? Pode ser uma viagem, sim, mas pode ser também uma aula de dança, pode ser um esporte novo, pode ser um hobby que você deixou para trás, alguma coisa que você amava fazer na infância e nunca mais fez. Qualquer movimento, seguir na sua intuição, por menor que seja, vai te levando aos poucos para a sua essência. E um movimento pequeno no hoje pode, aos poucos, te levar a um movimento maior no amanhã. Então, uma coisa puxa a outra. Por exemplo, no meu caso, quando eu comecei a praticar corrida, esse esporte, eu fui fazendo esse esporte, eu fui me encontrando, fui me superando, vendo que eu era capaz. Aquilo me deu coragem também para fazer esses movimentos maiores, terminar aquela relação, abandonar os trabalhos ali, pegar minhas economias e fazer esse intercâmbio. Claro, com a consciência dos meus privilégios, naquele momento eu poderia arriscar. Eu não tinha filhos, não tenho filhos ainda, mas eu não tinha filhos. Eu não tinha uma casa para sustentar, eu estava ainda morando com meus pais. Mas leva isso para o seu contexto de vida, para a sua história. Então, qual que é o micromovimento que você pode fazer hoje, que vai aos poucos te encorajar talvez para movimentos maiores? Então, qual que é o movimento que você sente que vai te levar para um lugar mais seu, um lugar mais próprio, um lugar mais de alma? Porque essa vida aqui não pode ser só pagar contas, comprar coisas, buscar prazer e ter tarefas diárias e obrigações diárias. Qual movimento você acha que vai te levar para algo além disso? É aí que está a resposta. Então apenas comece, esteja presente nesses movimentos, consciente, silenciando um pouco o lado de fora, ouvindo mais o lado de dentro, para você conseguir seguir essa bússola interna aí. Bom, é isso que eu tinha para trazer aqui nesse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já me segue lá no Instagram também. E assine a minha newsletter, eu vou deixar o link aqui na descrição para você que se interessa em receber conteúdos de autoconhecimento para te ajudar a se conectar cada vez mais com quem você é. Até a próxima!